Hello guys, good evening. Bom, pessoal, para a aula de hoje eu preparei esse vídeo para ficar mais fácil para tentar ajudar vocês, tá? Eu vou pedir para vocês acompanharem o slide enquanto eu for falando. Bom, o assunto é future tense, future perfect, né? Que é o futuro perfeito. Mas para falar do futuro a gente precisa entender o passado. Por quê? Porque a gente vai usar o particípio e para entender, a gente precisa entender o future perfect, a gente precisa entender o que é o particípio, que é o passado. Vamos lá, gente, a gente viu isso aqui no segundo bimestre. No passado, os verbos regulares vão terminar com ed, ou seja, os verbos que não muda o radical, a forma deles não muda, tá, gente? Então, por exemplo, ó, work fica worked, play, played, study, studied, wait, waited, love, loved. Ou seja, eu só acrescentei o ed e esses verbos ficaram no passado, tá, gente? O radical deles não mudou. Os irregulares, por que eles são irregulares? Porque a forma deles no passado muda completamente, ou eles mantêm igual no presente, porém a pronúncia muda, tá, gente? E no contexto você sabe que é outro tempo verbal. Aí eu coloquei alguns exemplos aqui, ó. O put, que é o colocar, né, a tradução dele, ele fica put, continua put, não muda. O read, que é ler, no passado fica read. Drink, drank, drive, drove e come, came. Ok? Então esse é o passado, tá, gente? Os verbos eles mudam na forma deles, os verbos irregulares. E os regulares só acrescentam o ed. Ok? Então vamos continuar aqui. Bom, agora sim. Só que assim, agora a gente tem três colunas, estão vendo? Present, past e particípio. Eu quero que vocês foquem no particípio. Por quê, gente? Porque o particípio é aquela ação que já acabou no passado, tá? Por exemplo, em português é alguma coisa que eu tinha comido, trabalhado, feito, subido, descido, cantado, desejado, bebido, dirigido, essas palavras, tá, gente? Com esse final ado, edo e ido. Aí aqui a gente tem, ó, no inglês, nos verbos regulares, é a mesma coisa do passado simples, tá? Worked, played, studied, waited e loved. Ou seja, o ed vai servir para o mesmo. Os irregulares é diferente, tá, gente? Tem outra tabela, que é a terceira tabela que a gente costuma dizer, que é o particípio. Gente, lembrando que é muito verbo, então assim, para você saber se o verbo é regular ou não, você tem que pesquisar, tem que conhecer, tem que procurar na internet. Então eu coloquei alguns aqui, ó, por exemplo, o get, que é no presente, fica got e depois gotten. Sing, sang e sung. Drink, drank e drunk. Drive, drove e driven. Come, came e come, tá, gente? Então, foquem na terceira coluna, que é o particípio, ou seja, é a ação finalizada no passado. Bom, e para finalizar agora, a gente vai focar no Future Perfect, que é o foco da nossa aula de hoje, tá? Do tópico gramatical. Gente, ó, ele indica uma ação que estará concluída em um momento específico no futuro. É uma ação que ela vai acontecer no futuro, mas ela depende de alguma coisa acontecer agora no presente para ela acontecer no futuro, tá? Então aqui, ó, observem. A terceira coluna nós temos os verbos no particípio, que é o passado, tá, gente? E a segunda coluna a gente tem o will e o have. O have ele é um verbo auxiliar, ou seja, ele está auxiliando o verbo principal, que no caso é o verbo que está conjugado no passado, que é o particípio. Gente, ó, em inglês, esse will, ele está indicando que o verbo está no futuro, tá? Will have, ele está indicando que é um verbo no futuro na forma perfeita, ou seja, um verbo composto, tá? Então, por exemplo, my dad will have worked by the summer. Ó, meu pai terá trabalhado todo o verão. É como se você imaginasse, vamos supor, é, essa ação vai acabar em algum momento no futuro. Vocês estão num lugar, você fala, meu pai terá trabalhado todo o verão. Você está imaginando o que seu pai vai fazer durante o verão. Ele terá trabalhado todo o verão, tá, gente? Seria essa construção no português. A gente não usa muito, não é muito comum, mas seria isso. Outro exemplo. I will have studied after the test. Eu terei estudado após a prova.
tá, gente? Ou seja, se a prova já foi, obviamente você já estudou, então você terá estudado. É uma ação que foi concluída no futuro, mas começou lá no passado, tá? Ou no presente. E a terceiro exemplo, they will have drunk when we come. Eles terão bebido quando nós chegarmos. Ou seja, vocês vão chegar em algum lugar e vocês sabem que quando vocês chegarem lá, eles já terão bebido, tá, gente? Então, seria essa construção. Vocês precisam pensar com essa cabeça, tá? Então, os pronomes ou as pessoas, os sujeitos, mais o will have, precisa disso, tá, gente? Will, you have, mais o verbo no particípio, tá? Beleza, gente? Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar no chat, tá bom? Bye!